Então, irmão Luiz está falando aqui do tempo que nos conhecemos. Desde quando era em cima da padaria, irmão Luiz, aqui no centro. Era em cima de uma padaria, né? É. Mais de 30 anos, né? Aproximadamente. Então, estou com 60, né? Já faz algum tempo. Meus irmãos, então é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao pastor Bruno, irmão Luiz e todos os irmãos, à igreja pelo convite. E agradecê-los também pelo sustento mensal. Vocês são responsáveis por eu e minha esposa estarmos no campo missionário hoje. Sem irmãos como vocês, seria impossível dispormos nossas vidas no altar do Senhor no campo missionário. E o irmão Luiz falou de enfermidades. Nós temos algumas situações, às vezes, desagradáveis nesse mundo. Mas nós temos uma grande esperança. Irmãos, a Terra gira no seu eixo. E esse giro nos dá o dia de 24 horas. É o movimento chamado de rotação. E ao mesmo tempo ela gira em torno do Sol, que nos dá um ano de 365 dias. E essas 24 horas, e esse ano de 365 dias, nos dá aquilo que chamamos de tempo. Mas Deus não está preso a esse tempo. A terra gira para nós, mas não para Deus. Então, quando Cristo falou, há 2000 anos atrás para João, no final do Apocalipse, dizendo: eis que venho sem demora, irmãos, estejam esperando a volta de Cristo ainda para hoje. Conforte o seu coração na grande verdade de que amanhã poderemos todos subir para encontrar Cristo nas nuvens. Sermos transformados e termos um corpo glorificado. E subirmos com todos os santos que já partiram em Cristo Jesus. Tem essa esperança. Pensa assim: Cristo pode voltar amanhã. Descansa nessa preciosa e verdadeira promessa. E outra coisa, Jesus está vivo. Desculpa. Esse Salvador, no qual você crê, ao qual você entregou a sua vida, Ele está vivo. Tem 2000 anos que arqueólogos do mundo inteiro escavam lá em Jerusalém, nas redondezas, lá em Israel. Nunca acharam nenhum vestígio do corpo do seu Salvador. Ele está vivo e virá buscar você. Descanse, se anime, encoraje-se nessa promessa, amém? A minha esposa, ela, de uns 3 dias para cá, ela pegou uma crise de... Ai, gente, olha. Aquele negócio que gira, como é que é? Labirintite, obrigado. Labirintite, aquele negócio que gira ficou bom, né? Graças a Deus ela já está medicada, mas dói no coração, porque ela tem sido realmente um grande braço para mim. E ela começou agora uma classe lá no nosso trabalho missionário, uma classe chamada Rosas de Cristo. Então, só com mulheres que estão chegando no nosso trabalho, para que elas sejam bem discipuladas, se firmem, e algumas delas então sejam batizadas. Mas ela teve que ficar em casa ali. Se lembrar, ore por ela, Regina. Irmãos, então, antes da pregação, eu vou passar um pequeno vídeo do nosso trabalho. E antes de passar o vídeo, deixa-me dizer uma coisa. O irmão Luiz falou algo muito pontual, assim, muito providencial, meu irmão Luiz, o que o irmão falou. Eu gostei da bandeira do Brasil aqui, porque missões mundiais são importantes. Missões estatuais são importantes. Missões nacionais são importantes. E muitos entendem que missões mundiais são mais importantes que missões nacionais. E não é. E Jesus, ele sempre deu prioridade
a Jerusalém. Meus irmãos, nós somos aí em 210, 220 milhões de brasileiros. O IBGE, uma época fala 210, outra época fala 220, mas enfim. Se tivermos 50 milhões de brasileiros salvos, é muito. Evangélicos é outra coisa. Então, irmãos, temos 180 milhões de brasileiros, 170, 160, vamos aí ser bem otimistas, né? 160 milhões de brasileiros para serem ganhos para Cristo. Quantos países na Europa têm 160 milhões de habitantes? Quantos países aqui na América Latina têm 160 milhões de habitantes? Irmão, nós temos várias nações dentro do Brasil para serem ganhas para Cristo. E alguns vão dizer, não, o Brasil... Estava conversando com um missionário americano e falando, pastor José Arthur, né, em português o nome dele, pastor José, tem vindo poucos missionários para o Brasil. Não, é que as igrejas dos Estados Unidos entendem que o Brasil já tem igrejas. Tem igrejas, mas não tem salvos. E o que o irmão Luiz também falou, muito pontual. Irmãos, precisamos de igrejas batistas. Jesus, quando olha para o seu corpo, Jesus não vê placa, Jesus não vê denominação. Cristo vê a sua igreja lavada e remida pelo seu sangue. Mas nós, batistas, temos um compromisso sério com a palavra de Deus, de pregarmos a palavra verdadeiramente. E nem todas as igrejas que se abrem nesse país têm esse compromisso. Muitos abrem, infelizmente, com fim financeiro. E nós abrimos igrejas, nós pregamos o evangelho como batistas, preocupados não com os bolsos das pessoas, mas onde passará as almas dessas pessoas. Onde essas almas passará a eternidade. Então, continuem voltando os olhos para o Brasil. Continuem voltando os olhos para missões urbanas. Irmãos, o nosso trabalho que nós fazemos é chamado trabalho missionário de revitalização. Nós estamos numa igreja de 43 anos, mas que decaiu, ao ponto deles não terem condições de pagarem um salário para um pastor. Estão longe disso. Então precisa de um missionário que tenha sustento de outras igrejas para poder fazer a obra ali. E não podemos abandonar essas igrejas. Nós temos que socorrer porque é corpo de Cristo. São poucas ovelhas que ficam ali, estavam sem pastor, perdidas, sem rumo. Então chegamos ali como missionários, estamos ensinando os fundamentos da salvação, estamos ensinando as doutrinas da salvação, falando de fé, de regeneração, de santificação, da doutrina, agora estamos na doutrina da oração, já falamos da doutrina do arrependimento, gastamos ali 2, 3 meses em cada doutrina dessa, 2, 3 meses ou mais, 3, 4 meses em cima, só falando sobre a fé, 3, 4 meses falando só sobre arrependimento, porque a base, irmãos, precisa ser lançada de maneira bíblica e com qualidade, para que a obra de Deus tenha alicerce e possa crescer com solidez. E Vila Calu, irmãos, é periferia. E periferia de São Paulo, quem já morou aqui em Caucaia, Cotia, talvez até considerada como periferia, mas está longe de ser como aquela periferia onde estamos fazendo trabalho ali em Vila Calu. Irmãos, é outra nação, é outra cultura. Os irmãos não imaginam que tipo de pessoas que chegam até nós. Não estou falando de maneira discriminatória, nada disso. Mas a qualidade a história dessas pessoas, são histórias muito complicadas, muito difíceis. Mas eles precisam de Cristo. E essas pessoas, muitas vezes, chegam a Cristo e demora tempo para elas aprenderem a terem compromisso, terem a mordomia. Para vocês terem uma ideia, irmãos, eu nunca vi isso. Sedex Correio, lá é entregue com escolta armada. Eu nunca vi isso, né? Entrega particular, tudo bem, mas correio, né? Então é uma outra história. Mas graças a Deus, Deus tem sido bom como sempre conosco e Ele é bom, Ele é maravilhoso.
Então, irmãos, estamos fazendo esse trabalho ali. Agora, como eu disse, a minha esposa começou, Deus colocou em nosso coração essa nova classe para ajudar essas mulheres que chegam ali também com sérios problemas, para que possam ali ser estabelecidas na fé, firmadas e assim produzirem frutos. E o trabalho que fazemos ali de revitalização é muito focado, é muito enfático em cima das Escrituras, da palavra do Senhor. Nós temos um programa lá que fazemos ali a cada 3 meses, a cada 2 meses, depende, chamado Dia de Leitura Bíblica, onde nós nos encontramos, domingo que vem vai ter, então vamos chegar às 8 da manhã, as mulheres fazem a leitura delas, os homens a leitura deles, se tiverem jovens também. Aí a gente divide em grupos de 5, grupos de 4, e aí nós começamos a ler. Não é um tempo para explicar a Bíblia, mas é somente para ler. Então tem dia de leitura bíblica que a gente lê 2, 3 livros da Bíblia. Então, por exemplo, a gente faz uma roda de 5 irmãos. Aí um irmão que tem a leitura mais veloz lê 3 capítulos. O outro lê 1, e o outro lê 2, e assim vai. E quando vemos, já lemos 2, 3 livros da Bíblia. O ano, desde que chegamos, nós começamos. Então, lemos todo o Novo Testamento, agora já estamos no Velho. As mulheres terminaram Gênesis, os homens já estão em Êxodo. Irmãos, é tão simples, mas é tão glorioso esse programa. E isso é para estimular aqueles discípulos a terem amor e apego pela palavra do Senhor. Aí nós encerramos com uma oração e com almoço. Aí no meio tem aquele cafezinho, né, para dar uma descansada. E é isso, e o nosso foco ali, fazendo esse trabalho missionário, é o amor por Deus e amor por aquelas ovelhas. Eu sempre digo para eles que nós os amamos. E é isso, meus irmãos. Então, nosso irmão aí vai passar o vídeo, tá bom, para vocês terem ideia um pouco melhor aí do nosso trabalho. E mais uma vez, obrigado pelo braço. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não vou, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor.
só falando para vocês, trabalho com moradores de rua no centro de São Paulo. Já temos vários meses que nós não vamos. Uma das razões é que mudou muito. Outra que não encontrei alguém com a mesma visão, com a mesma disponibilidade para nos ajudar. E outra também que queremos focar mais ali no nosso trabalho missionário. E estava sobrecarregando um pouco esse trabalho também com os moradores de rua. Mas estamos considerando retornar. Então esteja orando por isso, porque tem várias outras questões que estão mudando no nosso país com respeito às leis e tudo mais. Irmãos, então vamos à pregação, à exposição aqui da santa e bendita palavra do Senhor. Os irmãos então estão aqui no mês de missões e, se eu não me engano, o tema é missões porque devo me preocupar. É isso mesmo, né? Missões porque devo me preocupar. Irmãos, por que devo me preocupar com missões? Porque eu entendo o que houve na cruz do Calvário. A partir do momento em que eu entendo, a partir do momento em que eu tenho discernimento, o entendimento correto do que houve na cruz do Calvário, do que Cristo fez por mim, de todas as graças de Deus que me alcançou através da morte, através da encarnação, da vida, morte e sofrimento de Cristo na cruz, também a sua ressurreição. Então aí eu vou entender por que missões deve ser algo que eu tenho que me preocupar, no sentido de que eu preciso fazer alguma coisa. E graças a Deus eu vi, pelo menos aqui na frente, tenho visto, tem bastante jovens na igreja aqui, glória a Deus. Crianças, adolescentes. E eu quero fazer uma pergunta para vocês jovens, adolescentes, quem sabe crianças. Quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu já pregava, não é, velho? Olha o meu pai ali. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu já pregava, né? Hã? É, com o senhor mesmo. Vai ser meu pai, viu, gente? O seu João. Então, é com o senhor, velho, mas depois a gente conversa. Você tem que falar que sim, viu? Senão vai ficar mal para mim. Então, irmãos, jovens, adolescentes, você já considerou em deixar tudo e servir a Deus, ao seu Senhor no campo missionário? Vou repetir. Adolescentes e jovens, vocês já consideraram em largar tudo para servir a Deus, ao seu Senhor no campo missionário? Isso não envolve a sua emoção. Isso envolve a sua decisão. Se Deus te chamar, o hino que nós cantamos diz: eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Na verdade, lá desde a eternidade. Se Deus te chamar, considera isso. Considera a possibilidade de você ser um jovem, ser uma jovem, chamado e chamada por Deus para servi-lo em sua seara. Considere isso. Você já pensou em ser um missionário, uma missionária? Você já considerou em estar à disposição de Deus para ser usada por Ele, como instrumento para trazer almas aos pés do Senhor Jesus? Estar no campo missionário, ou ser um pastor, ou esposa de pastor, ou uma missionária, não é profissão, irmãos, é chamado. É um chamado. É muito diferente.
para mim explicar para vocês o que é um chamado, é a mesma coisa que uma mulher tentar explicar para você o que é ser mãe. É impossível uma mulher explicar, uma mãe explicar o que é ser mãe, não é verdade, mães? Não tem como, é só sendo mãe. Mas considere isso. Viu, jovens, adolescentes aqui? Considera. Porque Deus pode estar te chamando. E se Ele te chamar, diga, eis-me aqui, Senhor. Amém? Meus queridos, focando na cruz de Cristo, focando na sua encarnação, não houve um dia em que a cruz não saiu da mente de Cristo. Eu ouvi alguém dizer que isso não é verdade, mas essa pessoa vai ter que gastar muito tempo para me convencer, porque não tem como. Para começar, José era carpinteiro. E Cristo então conviveu ali, sem dúvida, ajudando seu pai naquela carpintaria. E muito possivelmente também aprendeu o ofício de carpinteiro. E a madeira na qual um dia ele ia entregar a sua vida por nós, por sua igreja, estava constantemente diante dele. Com certeza teve vários e vários dias. Os irmãos viram aí, eu faço alguma coisa de madeira para, quando eu consigo fazer, quando me sobra a disponibilidade de tempo, para nos ajudar no sustento. E quando a gente trabalha com madeira, a madeira ela impregna na pele. Que a gente sua e aquele pó da madeira impregna. E a gente sente o cheiro da madeira. E Jesus sabia que o seu fim aqui nesse mundo seria no madeiro. E aos 12 anos de idade, indo ali com seus pais, voltando de Jerusalém, todo mundo indo para casa, e de repente Maria e José notou que Jesus não estava com eles. E deu um trabalhão danado, porque tiveram que voltar para buscar Jesus. E quando Maria encontrou Cristo, falou: filho, nós estávamos doidos atrás de você. E ele disse: vocês não sabem que cumpre a mim cuidar das coisas do meu Pai. Ele sabia da sua missão e a sua missão estava muito clara. Meus queridos, não houve um hiato, não houve uma pausa na vida de Cristo em que Ele se esqueceu, em que Ele esquecesse da sua missão de conquistar a vitória sobre o pecado, de conquistar a vitória sobre o inferno, de saber que no madeiro o fogo da ira de Deus consumiria o seu corpo, o seu ser. 24 horas por dia, a cruz estava diante de Jesus. Meus irmãos, que graça e que amor de Cristo por nós. Ele estava no céu, em perfeita harmonia com a Trindade, com Deus Pai, com Deus Espírito, recebendo a adoração dos serafins, dos querubins, dos anjos. Lá no céu não tem morte, no céu não tem pecado, no céu não tem trevas, no céu não tem demônios, no céu não tem pecado. E Ele baixou até nós, para viver as nossas misérias, para conviver com as trevas, conviver com as doenças, conviver com o pecado,
conviver com a maldade, com o engano, com a mentira, ver os adultérios desse mundo, ver as cobiças, ver as injustiças, ver as crueldades. E ele não precisava passar por isso. Mas ele quis porque muito nos amou. Vamos abrir a palavra de Deus para Mateus 26. Mateus capítulo 26. Vamos ver aqui, irmãos, versículo 36. Verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Meus irmãos, aqui então Jesus está no Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. E o interessante aqui é que Jesus, naquele momento, era uma quinta-feira à noite. No dia seguinte, ele entregaria a vida por nós. Por nós, Barrabás da vida, né? Trocaram Jesus por Barrabás. Libertaram Barrabás para que Jesus fosse crucificado no lugar dele. E nós fomos libertados. E Cristo morreu em nosso lugar. E Jesus sabia que no dia seguinte, a ira de Deus, o fogo da ira de Deus o consumiria. Irmãos, vamos lembrar, Cristo aqui está em carne, 100% homem, mas também ele não deixou de ser 100% Deus. É o que a teologia chama de união hipostática, a união das duas naturezas em Cristo. Então, como Deus, ele sabia o quanto iria doer no seu corpo, na sua carne, na sua alma, o fogo da ira de Deus. Porque mais que os pregos, irmãos, que lhes doeram tanto, porque mais que as chibatadas que lhes cortaram as costas de Jesus. Naquela época, aqueles chicotes, vocês já devem saber disso, tinham pontas de osso, de osso ou metais. E a vítima, então, e o condenado, erguia os braços para que a pele das costas ficasse esticada e assim pudesse ser mais facilmente cortadas. E em alguns condenados, em alguns réus, dizem que dava para ver até os órgãos internos. E não é de se admirar
que Cristo não suportou levar a cruz, porque ele já tinha sofrido demais até então. Mas muito mais do que isso, muito mais do que aqueles cuspes que lhe foram jogados no seu rosto, muito mais do que aquelas porretadas que lhe deram na cabeça, muito mais que aquela violência em que cravaram-lhe a coroa de espinhos e dele zombaram. E tudo isso por amor de mim e por amor a você. E aí o tema de missões, porque devo me preocupar. Como que você, irmão, irmã, não vai se preocupar com missões depois de tão alto preço pago por você na cruz do Calvário? E o que é missões? O que é a obra missionária? É quando Deus chama homens e mulheres para deixarem tudo, deixarem faculdade, deixarem bons empregos, deixarem uma carreira de comércio, perderem inúmeras oportunidades financeiras para servi-lo, para estar disponível, e através dessas vidas, Jesus trazer outras vidas para Ele. E isso só é possível quando há o quê? O que Paulo fala em 1 Coríntios 3,9? Porque de Deus somos cooperadores. Deus chama, pode perceber, Deus chama poucos para ir, para que os muitos possam. O irmão Luiz também falou algo muito pontual, irmãos. Falta mais investimento na obra missionária. Falta mais investimento. Porque esses muitos, então, são chamados a contribuir financeiramente, para que esses que Deus chama a largar tudo, possam ter condições de estarem ali 24 horas por dia, disponíveis na obra de Deus. E por que você vai fazer isso? Porque você vai desejar que outros sejam alcançados com esse amor com o qual você foi alcançado. Sejam alcançados com essa graça que você foi alcançado. Sejam alcançados com a vida eterna que você foi alcançado e alcançada. Que tenham o Espírito Santo de Deus que você tem e eles não têm. Que tenham a luz de Cristo que você tem e eles não têm. Que tenha a palavra de Deus para ler e estudar que você tem, e eles têm em casa, mas não leem porque não conhecem o Salvador desse livro. Porque você deseja arduamente, com muita paixão, com muito fervor, com muito fogo no seu coração, que essa esperança que você tem da volta de Cristo, que eles tenham também. Que a esperança que você tem verdadeira, real, sólida, de um dia habitar nos novos céus e na nova terra, com a nova Jerusalém aqui, eles também tenham esse privilégio, essa herança de Deus. Porque você entende o que houve na cruz. Porque você compreende o alto preço que Cristo pagou. Porque você compreende a renúncia de Cristo. E você vai dizer: eu não posso fazer menos que isso. Irmãos, vamos ser honestos. O que será demais? O que será demais que eu venha fazer para o meu Salvador? Qual trabalho será tão árduo que chegue perto do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário? Qual oferta será tão grande que pague o que chegue perto do que Jesus fez por mim na cruz do Calvário? Lembra do que Jesus falou? Quando vocês fizerem tudo o que vocês deveriam fazer, então digam: somos servos
inúteis. Sabe por quê, irmãos? Porque o preço foi muito alto. Nós jamais pagaremos essa dívida. Então o mínimo que podemos fazer é ouvir o chamado de Deus e atender para ir para a sua obra missionária. É ouvir o chamado de Deus para contribuir generosamente, para que esses que estão no campo não se preocupem com mais nada, a não ser em estar disponíveis para Deus, para ganhar almas para Jesus. E olha o amor de Cristo. Jesus falou para Deus aqui: Senhor, eu sei que vai ser duro amanhã. Senhor, Pai, vai ser muito pesado. Pai, eu não posso suportar. Pai, o teu fogo consome demais. E como diz a Bíblia, eu sou verme. Mas Jesus falou para Deus: Pai, eu sei que não tem outra saída. Eu sei que não tem como a porta do céu se abrir para a minha igreja. Eu sei que não tem como a minha igreja ser comprada. Eu sei que não tem como a minha igreja ser liberta do inferno, ser liberta da condenação, se liberta da culpa do pecado, a não ser com o meu sangue. Então, Pai, ainda que o teu fogo me consuma, e eu me vejo tão pequeno como homem para suportar esse fogo. Pai, por favor, Pai, se tiver outro meio, se tiver algum escape, se tiver alguma saída, se tiver algum outro ser, para que a minha igreja seja salva, seja comprada, seja resgatada do inferno, então, Pai, use. Mas eu sei, Pai, que não tem. Eu falo pela dor e pela angústia que me invade a alma. Em outro texto a Bíblia vai dizer que o suor de Cristo se transformou em gotas de sangue. E isso realmente é possível, porque vocês sabem, irmãos, quando a gente faz um cortinho, sai sangue, né? Sai sangue. Ontem, lavando louça, em raras ocasiões, já viu, né? O homem, né? Foi lavar a faca e a ponta da faca furou o meu dedo. Foi lá para minha esposa: olha, eu preciso tomar 5 pontos aqui. De nada, né? Um furinho de nada. Para dar, resolveu. Mas o sangue está aqui. Então, num estado emocional extremo, e olha, irmãos, pensem aqui. Qual ser humano chegou no estado emocional tão extremo, onde os poros se abriram a tal ponto que o sangue que está na flor da pele vazou? Percebem? Então, a pergunta: o que eu farei demais para Cristo? O que será demais para mim fazer para Ele? E pelo seu reino e pela obra missionária? Vamos, irmãos, aqui continuar no nosso texto, só que vamos agora para Mateus 27. Para Mateus 27.
Vamos ler o texto aqui, irmãos, e procurarei ser breve. 33, Mateus 27, 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, Mateus 27, agora 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. Ou seja, este diz que é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. E se de fato lhe quer bem, deixa eu voltar aqui, 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E vamos lembrar aqui que tudo que Cristo, como homem, queria ali, era descer daquela cruz. E Satanás usou essas pessoas para que Jesus descesse da cruz e não conquistasse a vitória e o caminho do céu para a sua igreja. 45. Prestem atenção aqui, irmãos. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Desculpe, irmãos. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Aqui, o preço pelo nosso pecado foi pago. Aqui, a condenação que a nossa natureza pecaminosa nos traz foi retirada. Aqui, a vitória sobre Satanás e sobre o inferno e o esmagar da cabeça de Satanás foi executado. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, a dor de Cristo, o fogo da ira de Deus, foi tão forte sobre Jesus. A sua dor foi tão extrema. A sua agonia foi tão imensurável, não se podia medir. Que a própria natureza, ao contemplar o Santo Cordeiro de Deus,
ao contemplar o Deus encarnado, Emanuel, e ver ali a sua extensa dor, imensurável dor, a natureza não ficou inerte, não ficou indiferente, ela reagiu, a terra escureceu, houve terremoto. A palavra de Deus diz que rochas se despedaçaram, crentes foram ressuscitados. Tamanha a dor, tamanho o preço que Cristo pagou por mim e por você. Dizer aqui, irmãos, que não tem outra opção. Você dirá sim para a obra missionária do Senhor Jesus. E por que você vai dizer sim? Porque você foi alcançado por esse amor. Porque você entende o alto preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o centurião ali, alguns soldados, olharam para o sofrimento de Cristo, olharam para a reação da natureza em volta, viram a escuridão, viram o terremoto. E a Bíblia diz que eles disseram: nós cremos neste Jesus, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. A natureza não ficou indiferente. O centurião e os soldados não ficaram indiferentes. Irmãos, irmã, se você foi salvo pelo mesmo Salvador que eu fui. Se em você habita o mesmo Espírito que habita em mim. Se esse livro que você tem na mão, a palavra de Deus, habita no seu coração como no meu. Se você tem a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Se você tem esperança do breve retorno de Cristo. Se você tem esperança dos novos céus e da nova terra e da nova Jerusalém. Então, irmão, irmã, não tem como. Você também não ficará indiferente. Você vai se preocupar com a obra missionária. E você vai trabalhar por essa obra. Você vai se consagrar a essa obra. E você vai entender que por muito que você faça, jamais será muito. Que por maior que seja o seu trabalho, jamais será um trabalho grandioso. Que por maior que seja a sua oferta, jamais ela será demais. Irmãos, a gente lê Atos, né? E algo que sempre me impressionou, eu sempre soube que era a generosidade daqueles irmãos. Eu sempre soube que José, Barnabé, filho de consolação, a Bíblia diz que ele vendeu sua propriedade e deu todo o dinheiro na obra de Deus. E a Bíblia diz que outros crentes faziam coisas semelhantes. E eu ficava imaginando como que alguém pode vender uma casa, como que alguém pode vender uns bens, ainda mais naquela época, irmãos. Naquela época não tinha salário-desemprego, não tinha aposentadoria, não tinha currículo. Era duro sobreviver. Mas sabe o que eu descobri, irmãos? Por que aqueles crentes faziam aquilo? Porque eles entenderam o que houve na cruz do Calvário. E se você entender o que houve na cruz do Calvário, você será um divisor de águas. Você fará a diferença na obra missionária do Senhor. E para encerrar, a vida do apóstolo Paulo. Olha, essa semana, já que estamos aí no mês de missões, leia Atos. Leia Atos e foca ali na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, Paulo, na época dele, ele poderia ser um homem rico. Hoje Paulo daria aula em qualquer universidade do mundo, em Harvard, em Oxford, na USP.
Paulo poderia morar naquela época em uma grande casa, Paulo poderia ter servos. Mas Paulo disse: eu considerei tudo como perda para ganhar a Cristo. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo dizia: eu deixei tudo, eu abri mão de tudo, eu me fiz pobre, podendo ter tudo, não tenho nada, corro risco de vida, perigos, já me bateram, já me prenderam. E a gente fica pensando: por quê? E aí você vai concordar comigo, vai dizer: missionário, é porque Paulo entendia o que houve na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Servo sofredor, à luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.